função quântica da QCD, eu tinha usado psi ou Q na aula passada, para os campos dos quartos. Alguém lembra aí? Psi. Psi mesmo. Psi A, psi A. Eu vou escrever só genericamente S0 de todo mundo, né? E aí fica subentendido que é a parte quadrática da ação, né? Incluindo apenas os caras que vão contribuir para os propagadores, inclusive o termo de fixação de calibre, essas coisas todas, né? E, além disso, a gente tem os termos de interação, né? Que vão ser os seguintes. Vou chamar de SI, é a mesma coisa, onde o SI isso aqui. Deixa eu escrever esse cara aqui embaixo. Certo? Então essa era a Lagrangiana de interação, só relembrando, né, os termos que estão aqui. Esse cara aqui era o que vinha do acoplamento mínimo, né, entre os quarks e o campo dos gluons, os campos dos gluons, né. Aqui tem índices matriciais que eu estou omitindo, né? Por exemplo, lambda A sobre 2 é uma das matrizes de Gell-Mann, né? Simboliza as matrizes de Gell-Mann. Então isso aqui tem índices matriciais indicando quem são essas matrizes, são matrizes 3x3, tem o índice alfa-beta aqui tem o alfa, aqui tem o beta, né? São os índices de cor, né? Esse termo que está aqui e esse termo que está aqui, eles vêm do quadrado do tensor F-mini, né? E o quadrado do tensor F-mini produz um termo que é quadrático, que está incluído aqui, nesse termo que está aqui. O termo de fixação de calibre, que é outra história, também está incluído ali. Né? E produz mais dois termos, um que é cúbico e outro que é quártico. Né? Então estão esses dois termos aqui. Esse
e esse. Né? E esse último é o termo de acoplamento entre os fantasmas e o campo de calibre. Ele vem da exponenciação do determinante para Def-Popov, né? E ele é uma herança, né, do procedimento de fixação de calibre quântico, né, que a gente está fazendo. Né? Então, a tarefa em geral é o seguinte: você pegar agora essa ação, né, definir lá o seu funcional gerador, né, a partir dessa ação, e deduzir as regras de Feynman. Né? Se vocês olharem o curso filmado, né, vocês vão ver que lá eu faço uso de um recurso. Né? A gente faz um encadeamento de definições das funções de Green geradas pelo funcional gerador Z. Nós definimos as funções de Green conexas, tá certo? Que são geradas por logaritmo desse Z, essencialmente, né? E dessas funções de Green conexas, desse funcional gerador das funções de Green conexas, nós definimos um funcional gerador das funções de Green irredutíveis a uma partícula. Né? Esse funcional gerador vai gerar funções de Green que são melhores do que pura e simplesmente coisas conexas. Coisas conexas ainda podem ser do tipo que é separável em dois quando você corta um propagador interno. Né? Então, como você tem que ter conservação de momento, na entrada e na saída, né, de qualquer propagador, o momento que entra no propagador tem que ser o momento que sai, você pode acontecer um monte de loucuras ali, né? Essas loucuras todas vão afetar a massa da sua partícula, mas não vão afetar os momentos das partículas que saem. Né? Então, é interessante do ponto de vista de análise de divergências, você analisar apenas as funções de Green que efetivamente produzem as divergências mais primitivas possíveis. E esse não é o caso. Quando você tem um gráfico que você corta em dois e ele se separa em duas metades distintas, independentes, né? As divergências que podem estar contidas nesse gráfico são as divergências ou de um pedaço do gráfico ou do outro pedaço do gráfico. Não tem uma divergência que seja intrínseca ao gráfico como um todo, global como um todo. Né? Então, a vantagem das chamadas funções de Green irredutíveis a uma partícula é isso, é que elas produzem, elas fazem com que você visualize as divergências mais fundamentais que tem dentro da sua teoria. Então, quando você for fazer renormalização, você vai fazer renormalização em cima dessas funções de Green. Se você conseguir deixar esses gráficos todos finitos, então você vai ter conseguido deixar a sua teoria toda finita. Né? Essa é a história. E aí, a gente usa isso, né, para gerar esse funcional gerador das funções de Green irredutíveis a uma partícula. A gente chama de um certo gama, né? E ele é um funcional gerador de caras que nós chamamos de campos clássicos, vamos dizer assim, né? Quer dizer, são todos esses campos aqui, se A, se barra A, AMI A, eta A, eta barra A, só que com um subíndice C, né? Para indicar que eles são diferentes, né, em princípio, daqueles campos originais. Não são operadores, eles são funções normais. Né? E esse funcional que está aqui, que é o cara que gera essas funções de Green irredutíveis a uma partícula. Se você tomar, por exemplo, derivadas funcionais deles, esse funcional em relação a qualquer um desses campos aqui. Por exemplo, se você tiver uma função de Green, se você estiver interessado no espalhamento de 4 gluons, né? E você estiver interessado apenas na porção irredutível a uma partícula desse espalhamento, o que você tem a fazer é pegar esse funcional aqui e fazer 4 derivados funcionais em relação a Mi A, a Mi B, a Rho C, a delta D, tá certo? Desse cara aqui, colocando esses caras todos a zero no final. Isso vai te dar
o conjunto de gráficos de Feynman, já somados, né? O conjunto de gráficos de Feynman que representa a parte irredutível a uma partícula do teor da tua amplitude. Novamente, eu estou só lembrando isso aqui, mas isso é bem melhor explicado lá no curso, né? Lá na história. E a grande vantagem desse cara é que se você fizer uma expansão em potências de H cortado, tá certo? Desse objeto que está aqui, o primeiro termo na sua expansão é exatamente a tua ação clássica, né? Tá certo? O primeiro termo na sua expansão é exatamente a ação clássica, dependente desses campos todos que estão aqui, né? Então você pode usar isso. Perdão, ainda falta mais uma informação, né? Que também está lá no curso. A informação é a seguinte: essa expansão em potência H cortado é o que nós chamamos de expansão em loops, ou expansão em laços, certo? Você pode mostrar, é uma relação, vamos dizer, topológica dos seus gráficos de Feynman, que o número de integrais independentes contidos no gráfico de Feynman é igual ao número de laços que esse gráfico de Feynman possui. Então, se você tem um gráfico que tem um laço, você vai ter, no final, uma integral independente. A gente vai fazer um exemplo aqui para ilustrar isso, tá certo? Você vai ter uma integral independente. Se eu tiver dois laços, eu vou ter duas integrais independentes. E assim por diante. É também uma característica que a gente vê o seguinte, que o número de laços, além de dar o número de integrais de momento independentes, também me dá a potência de H cortado que eu posso esperar nessa expansão aqui. Então, essa expansão que está aqui é, ao mesmo tempo, uma expansão em potência de H cortado e uma expansão em laços, tá certo? Ou em loops, tá certo? Aliás, a mesma coisa. Esse primeiro termo, então, que é um termo, vamos dizer, independente de H cortado, né? Ele é um termo associado a zero laços. Nenhum loop, nenhum laço. Tá certo? O primeiro termo vai ser já de ordem H cortado, vai ser associado a um laço, ou um loop. E assim por diante. Gráficos, então, que você vai obter desse termo que está aqui, tá certo? São gráficos que não possuem laços. Como é que é um gráfico que não possui laços? Se você pegar, por exemplo, lá a teoria Φ4, isso aqui é um gráfico que possui um laço. Tá certo? Esse aqui, não. Esse aqui é um gráfico que não possui um laço. Tá certo? Quer dizer, se você pegar as expressões matemáticas associadas com esses dois gráficos, num caso vai ter uma integral sobre os momentos que circulam ali dentro daquele laço, e no outro caso não tem integral nenhuma. Então, um gráfico como esse é o que você chama de gráfico de nível de árvore. Tá certo? Esse. Porque é como se fosse um monte de ramos, né? Tá certo? Não tem nada fechando esses ramos, fechando esses laços. De 4 só tem isso aí de árvore. Só tem. De árvore é. Isso aí. Esse aqui não, esse aqui está em outra ordem de H cortado e ele é considerado um gráfico de um laço. Né? Tá certo? Então, quem vai gerar todos os gráficos da ordem de um laço vai ser dentro da expansão da ordem de um laço, não, da ordem de árvore, né? Vai ser esse termo que está aqui. Você pode obter instantaneamente todos os termos de nível de árvore fazendo as derivadas funcionais desse cara em relação aos teus campos e botando eles a zero no final. Tá certo? Aí você imagina, quer dizer, tem a parte S0 que é quadrática, então se você tomar duas derivadas funcionais, por exemplo, desses caras,
o que você vai encontrar? Você vai encontrar os propagadores. Né? Aliás, você vai encontrar os operadores cinéticos. Né? Os propagadores, a gente viu que a gente define como o inverso desses operadores cinéticos. Os operadores que ficam lá no tipo φ, operador φ, né? Naqueles termos quadráticos. Se você tomar mais do que duas derivadas funcionais, todos os termos nesse S0 vão a zero, porque aqui no máximo você tem termos quadráticos, tá certo? E aí, os únicos termos que vão contribuir são esse e aquele, que são termos que têm mais do que dois campos, tá certo? Você lembra que a brincadeira é faça as derivadas funcionais, depois faça os campos todos irem a zero. Essa é a regra para partir desse funcional gerador e obter os gráficos 1PI. Tá certo? Então, você pode deduzir as regras de Feynman da sua teoria, ou seja, os fatores que vêm junto com os termos de vértice no espaço de momento, né? Que o espaço de momento é o mais conveniente para você definir matriz S, essas coisas todas, simplesmente tomando derivadas funcionais desses caras e depois fazendo a transformada de Fourier do resultado que você obteve. Certo? Esse simplesmente é sacanagem, né? Quer dizer, é um saco, né? No caso de uma teoria de calibre não abeliano. Não é que seja difícil, mas você tem que ser sistemático, tem que fazer o negócio direitinho para as coisas funcionarem. Mas está feito lá nas notas de aula, tá certo? Lá nas notas de aula não, lá no vídeo, né? No curso de métodos funcionais 2. Isso aí está feito explicitamente para QCD, etc e tal. Deixa eu só dizer para vocês, então, o que a gente obtém fazendo esse procedimento a partir dessa lagrangiana de interação aqui para QCD, certo? O que a gente obtém ali vai ser o seguinte: a gente obtém o que a gente chama do vértice de 3 gluons. Ou seja, é a chamada contribuição no nível de árvore para contribuição no nível de árvore para a função 1TI. Vamos lá. O que eu quero com isso? Essa contribuição no nível de árvore para a função 1TI, né, vai se repetir toda vez que eu estiver calculando um gráfico de Feynman mais complexo, por exemplo, não necessariamente no nível de árvore. Né? Por quê? Porque a estrutura da conta que a gente faz é sempre a mesma. É pareamento de derivadas funcionais. Eu digo assim, não pode sobrar nenhuma corrente no final, ou não pode sobrar nenhum campo clássico no final, dentro dessa história. Certo? Quer dizer, quando você mandar esses campos para zero, você tem que ter um fator que seja independente deles. Essa que é a brincadeira. Né? E o ponto é, toda vez que você tiver se você quiser obter contribuições para uma determinada função de Green, você já tem pedaços concretos do que você está analisando que vão ter que se parear com outros pedaços concretos. Eu exemplifiquei um pouco isso na aula passada. Deixa eu só fazer isso com a teoria Φ4, que eu acho que talvez seja mais simples de ver, né? Vamos supor que você tem aqui uma função de 4 pontos que você esteja interessado em calcular. A função de 4 pontos tipicamente vai ser associada com um espalhamento de 2 partículas em outras 2 partículas. Né? Se você fala de um cálculo em primeira ordem na sua teoria Φ4, né? A sua ideia é o seguinte: você tem 4 derivadas funcionais que vêm de dentro do vértice. E você tem 4 derivadas funcionais que vêm
da ordem, do tipo de função de Green que você está querendo calcular. Você vai obter uma contribuição diferente de zero quando esses caras que estão aqui tiverem se pareado, ou seja, quando essas derivadas funcionais atuarem sobre o mesmo cara, lá dentro do Z0, de modo a produzir uma contribuição que é independente de J. Tá certo? Você simboliza esse pareamento falando assim, olha, o pareamento é essa derivada funcional se parear com essa, significa que as duas dão origem a um propagador. Né? Se essa pareia com essa, ok. Se essa pareia com essa, ok. Se essa pareia com essa, ok. Essa é uma contribuição possível. Outro pareamento possível, né, das derivadas funcionais é essa pareando com essa pareando com essa, esse com esse. Essa é outra possibilidade. Né? Você tem que contar o número de possibilidades que tem aí também nessa história, de pareamentos independentes, etc. E tal. Né? Mas o fato é que, quando você tiver esse pareamento aqui, ele vai produzir um fator, tá certo? E esse é um diagrama de nível de árvore. Ele vai produzir um fator que será produzido novamente todas as vezes que houver pareamentos do vértice com outras quatro derivadas funcionais. Por exemplo, se você tiver um gráfico de segunda ordem, onde você tenha dois vértices e esteja interessado em calcular uma função de 4 pontos novamente, você vai ver esse pareamento acontecer 2 vezes. Isso vai produzir o fator que tinha sido produzido aqui e novamente o fator que tinha sido produzido aqui, simplesmente pela presença desses dois termos ali. Então é muito importante saber o que é que você deve colocar aqui para multiplicar, né, o seu gráfico de Feynman. Que tipo de fator você deve colocar ali. Né? Esse aqui vai produzir aquele primeiro gráfico que está lá, né, no final das contas. Então essa é a razão da gente se preocupar em calcular essas funções de Green em nível de árvore. Calcular essas funções de Green em nível de árvore é equivalente a definir as regras de Feynman da sua teoria. Toda vez que elas aparecerem novamente dentro de gráficos, você já sabe, eu tenho que colocar tal fator ali dentro. Tá certo? Ele é o resultado natural do pareamento dos derivados funcionais que acontecem aqui. Então, para a gente encontrar esses fatores, o que a gente precisa fazer, essencialmente, é fazer essa conta da contribuição em nível de árvore disso. Ela não parece uma conta tão difícil assim de ser feita, né? Mas ela é, se você já levar em consideração que você vai ter que terminar com o resultado totalmente simetrizado, né? Já coloca alguns senões, né? Vamos dizer assim, na história. E depois fazer a transformada em Fourier do cara também tem que fazer com cuidado. Fazendo isso com cuidado, isso está feito lá no outro curso, né? A gente encontra esse resultado aqui. Né? Um resultado, vamos colocar primeiro para esse vértice que está aqui, que é o chamado vértice de 3 gluons. Né? Ou seja, toda vez que aparecer uma estrutura como essa dentro de um gráfico de Feynman, ele tem que vir acompanhado de um fator que é 2π² delta de P mais Q mais R. Aqui tem menos IG, F, ABC. Aí você tem eta μ lambda, R menos Pmi, mais eta μ lambda, Q menos R mais eta μi, P menos Q
esses PQ e R são os momenta que circulam aqui por esse gráfico. Tá certo? Você pode colocar aqui P, Q e R. Em gráficos bosônicos, em geral, você não tem necessidade de dizer em que sentido esses momentos estão indo, porque o gráfico tem propriedade de simetria, né? Partículas bosônicas têm propriedade de simetria que permitem você relacionar os caras. Mas você tem que associar alguns índices, né, além desses, com os caras. Por exemplo, com o P você associa o Mi, com o Q você associa o Ni, e com o R você associa o lambda. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse cara que está aí, ele vai ser atuado, tá certo? Por outra derivada funcional. As duas derivadas funcionais vão produzir para você um propagador gluônico. Lembra que o propagador gluônico tem dois índices de Lorentz, né? É um D mini, tá certo? Uma das derivadas funcionais te produz, por exemplo, esse Mi. Outra das derivadas funcionais vai te produzir um milinha aqui. Então você vai ter um propagador que é um D mi milinha no meio da história. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Certo? Aqui também a gente precisa dos índices de representação adjunta aparecendo dentro dessa história. Mas esses índices já não são tão importantes assim, porque você lembra que o propagador do gluon, ele é proporcional a uma delta, né, de AB. Ele tem os índices de representação adjunta, mas ele, na verdade, o propagador é exatamente o mesmo propagador que você tem para o fóton, né? Mais essa delta AB, vamos dizer assim, a estrutura AB dos índices de representação adjunta dele é delta, é simples, né? Não tem muito problema não. Então esse é o vértice de 3 gluons, né? Só para repetir aqui, né, exaustivamente, da onde ele vem, que conta você faz para você chegar nessa regra, vamos dizer assim. Você pega esse objeto que está aqui, a ação, escrito em termos das variáveis, agora que são chamados campos clássicos, são variáveis auxiliares, tá certo? Você deriva funcionalmente esse cara 3 vezes em relação a Mi, a Ni e a R. A R não, a lambda, né? A Mi, a Ni e a lambda. Desculpa, a Mi A, a Ni B e a lambda C. Você deriva funcionalmente esse objeto, essa ação clássica que você sabe quem é isso mais isso, né? 3 vezes em relação a esses caras. Então, o teu primeiro termo S0 já não vai dar contribuição nenhuma, certo? Você está com 3 derivadas de um funcional que depende quadraticamente do campo, então já era, né? Esse termo aqui não dá contribuição nenhuma, porque ele só depende uma vez do AMI. Esse termo não dá contribuição nenhuma, porque também depende só uma vez do AMI. Esse termo não dá contribuição nenhuma, porque depende 4 vezes do AMI, mas quando você derivar 3 vezes, ele fica dependendo uma vez do AMI. Quando você mandar o A para 0, esse cara não vai colaborar, né? Então, o único termo que colabora é esse cara que está aqui. Certo? Então, você tem que fazer 3 derivadas funcionais em relação a esses 3 caras, a Mi A, a Ni B, a lambda C, e pegar o resultado que você obter e fazer a transformada de Fourier dele. Tá certo? Aí você vai obter caras no espaço de momento. Tá certo? No espaço de configuração, suas derivadas funcionais são em relação a Ni A de x, a Ni B de y, a lambda C de z, por exemplo.
Você vai fazer a transformada de Fourier em relação a essas três variáveis, então você vai introduzir três variáveis de momento, P, Q e R. Você observa que as três variáveis de momento não são independentes. Você tem uma delta no final, certo? Dando conta desse cara. Ok? Já já a gente vai dar um exemplo, né, de como é que a gente implementa essas regras de Feynman. Né? Na teoria Φ4 é tudo muito fácil. Né? Você tem uma regra de Feynman muito simples. Né? Você tem, por exemplo, a tua ação de interação é lambda sobre 4 fatorial Φ4. Você pega esse cara daí e deriva 4 vezes em relação a Φc, né? Vamos dizer assim, você vai tirar lambda, simplesmente. Né? Vai ter o 4 fatorial das suas 4 derivadas funcionais e vai cancelar com lambda sobre 4 fatorial. É para isso que ele está ali, inclusive. Né? Por isso que é lambda Φ4 sobre 4 fatorial, para você não encher o saco com esse 4 fatorial, tornando a paciência aí. Né? Então, quando você fizer a transformada de Fourier, você faz a transformada de Fourier essencialmente de uma constante, vai ser lambda vezes essa delta e acabou. Pronto. Fim de papo. Né? Mas aí você tem, né, o que complica efetivamente a vida nesse vértice de 3 pernas, e esse é o pior de todos os vértices, para deduzir a regra de Feynman, é justamente a presença dessa derivada que está aqui. Né? Essa derivada enche o saco. Né? Mas eu falo mais sobre isso lá nas outras aulas. Né? Então, esse é o vértice de 3 pernas, de 3 gluons, tá certo? E a gente tem um vértice de 4 gluons também, que vai ser esse aqui. Esse aqui, Mi A, Mi B, lambda C, sigma D, e os momenta associados. Esse aqui é P, esse aqui é Q, esse aqui é R, e esse aqui é S. Certo? Então, aqui tem um momento P fluindo através desse cara. Ele vai ter que ser casado com outro momento P de outro propagador, né? de outro pareamento que você vai fazer. Né? Então, o resultado desse gráfico que está aqui, quer dizer, esse fator, quando ele estiver presente no gráfico de Feynman, ele vai implicar em você escrever explicitamente essa expressão que está aqui. Essa horrenda expressão. P a quarta, delta de P mais Q mais S, menos G quadrado. Lembra que o G quadrado está aqui, ó, esse aqui é G, né? G, e esse aqui é G quadrado, porque esse termo tem G, esse termo tem G quadrado. Isso que eu vou escrever ali resulta de você tomar 4 derivadas funcionais em relação a Mi A de X, a Mi B de Y, a lambda C de Z, a sigma D de W. Certo? Com 4 derivadas funcionais, esse cara dá zero, bom, esse já foi há muito tempo, esse cara dá zero, esse cara dá zero, esse cara dá zero, pelas mesmas razões anteriores, e a única contribuição que vai sobrar é essa que está aqui. Certo? Completamente simetrizado. Então, essa simetrização vai se manifestar dessa maneira aqui. Ó. F é AB, F é CD, é Mi lambda, é Mi sigma, é Mi sigma, é Mi lambda, mais
verdadeiro pesadelo, não sei se vocês concordam comigo. Né? Você ser obrigado a escrever um treco desse imenso, né? Toda vez que aparecer um vértice de 4 grumos como aquele. E esses vértices podem aparecer por aí, né? Nos gráficos que você estiver desenhando. Bom, além desses, nós temos também o vértice de quark, né? Psi barra A, G, né? Psi barra A, gama, mi, a, mi, né? Que é esse vértice que está aqui. Então, esse cara dá origem a um termo desse tipo. Certo? Menos I, G, gama, mi, lambda sobre 2. Veja que é um vértice matricial. Eu vou escrever aqui os índices de cor explicitamente, só para poder colocar esses índices de cor aqui no nosso gráfico, né? P, A, alfa, e aqui a gente tem Q, Q, B, beta, e aqui alfa, beta, certo? Então aqui a gente tem isso e aqui tem a nossa função delta, delta de R mais Q menos P. Deixa eu ver como é que está o negócio aqui. Peraí, acho que eu troquei. P alfa é aqui, Q, B, beta é aqui. E aqui o cara que está sobrando é R. Esses índices, outro erro, desculpem. As linhas de quarks, elas não carregam o índice de representação adjunta. O índice de representação adjunta que está aqui, que é esse Azinho, é carregado pela linha de Blue. Tá? Então, ele carrega essa linha de Blue e esse índice de Lorentz aqui, ó, Mi. Tá certo? Os quarks, eles carregam esses momenta, Q e P. A nossa convenção aqui, que momenta que estão entrando no vértice, a gente coloca com um sinal positivo, momenta que estão saindo do vértice, a gente coloca com um sinal negativo. Tá certo? O que mais que eu vou falar aqui? E está aí. Né? Quer dizer, os índices matriciais que eu tenho a colocar são esses. Esses índices alfa e beta, eles são índices implícitos, tá certo? Você pode optar por não escrever. Se você optar por não escrever, você não escreve nem beta nem alfa aqui, mas entenda o seguinte, quando você compara, quando você contrair isso daí dentro de um gráfico de Feynman, esses índices de cor têm que estar automaticamente contraídos com os índices de cor das derivadas funcionais que vão parear, com essas aí. Ou seja, você vai produzir propagadores ali que têm esses índices de cor contraídos. Né? E o cara que está faltando, né? Quer dizer, da onde vem um cara como esse? Esse cara aqui vem de você tomar duas derivadas funcionais em relação aos campos de quarks e uma derivada funcional em relação aos campos de grupos. Certo? Então, esse cara não depende de campo de quark, esse não depende, dá zero, esse também não depende de fantasma, certo? Também dá zero. Única contribuição, esse cara que está aqui. Você pode olhar para o fator que está aparecendo aqui e praticamente ver ele aparecendo ali. Esse aqui é bem fácil. Né? Tá certo? Quer dizer, isso no espaço de momento, por isso que aparecem essas deltas que estão aparecendo aqui. E
o último cara, né, é o cara associado com esse termo aqui. Aqui você vai tomar duas derivadas funcionais, uma em relação a eta barra, outra em relação a eta, né, para os fantasmas, e uma em relação ao ami. Então você vai produzir um vértice desse tipo, que também você tem aqui. Esse cara aqui te dá menos GFABC RMI 2,4 delta GR mais Q mais Q. Então, esse é o vértice de fantasma, né? Certo? Vértice fantasma blue. Então, esses são os blocos, né, de Lego, né, que a gente usa para montar os gráficos de Feynman, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês verem que não é um negócio tão esotérico assim, de um gráfico simples. Que é o que a gente conhece como contribuição a um loop, né, da alta energia do quark, né, da alta energia dos quarks. Esse cara aqui, tipicamente. A gente vai supor que a gente tem um momento entrando P1, né, um momento de quark entrando P1, aqui tem um momento de quark saindo P2. Claro que P1 vai ter que ser igual a P2, mas isso que vocês vão ver é implicado pelas regras de Feynman, certo? Isso é natural das regras de Feynman. Aqui a gente supõe que a gente tem um momento em Q, e aqui a gente vai supor que a gente tem, também circulando aqui, e aqui a gente vai supor que tem um momento K para esse grupo que está aqui. Então a pergunta aqui é a seguinte: qual é a expressão matemática que corresponde a um gráfico como esse? Que é um gráfico possível de ser obtido dentro da expansão perturbativa, né? Por exemplo, de quê? Do propagador do quark. Você poderia perguntar: qual é o propagador completo do quark? Se você perguntar isso, um dos gráficos que você vai chegar é esse aí, com certeza. Isso é a aproximação a um loop também do propagador do quark, né? E aí a gente checa também aquela história que eu falei para vocês, de que o número de laços, o número de loops, corresponde ao número de integrais independentes que vai sobrar no final da sua conta, né? Então olha só. Como é que você escreve isso aqui? Bom, a primeira regra de Feynman diz o seguinte: cada vértice que estiver presente, quantos vértices eu tenho presentes aqui? Tenho dois, esse e esse. Dá para ver isso? Né? Isso aqui é um vértice quark-gluon, esse aqui é outro vértice quark-gluon. Como é que eu sei disso? Pelas linhas que estão saindo, né? Eu tenho duas linhas de quark, uma chegando ou saindo nesse ponto, e uma linha de gluon chegando ou saindo, tanto faz, nesse ponto. E aqui é a mesma coisa, né? Cada um desses vai requerer que eu escreva esse fator aqui, dentro da história, né? E
a presença de cada vértice implica que eu integre, tá certo? Sobre o momento correspondente. Perdão, a presença de cada propagador vai pedir que eu integre sobre o momento correspondente. Aí. Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um propagador gluônico, eu tenho um propagador quarquiônico. Eu também vou ter que escrever a expressão desses dois propagadores ali, junto com o negócio do vértice. Então eu tenho uma integração em D4K, tenho uma integração em D4Q, sobre 2π a quarto, né? Deixa eu colocar os fatores de vértice, porque a coisa é assim, quando eu tenho fermions na história, eu tenho que seguir o caminho do loop. Eu tenho que seguir o caminho do loop, senão eu posso escrever produtos de matrizes que não estão na ordem correta. Tá certo? Eu estou falando um monte de arbitrariedades aqui, né? Mas a verdade é o seguinte, quando vocês tentam obter esse gráfico, vocês vão percebendo que essas coisas que eu estou falando são naturais, que elas vão aparecendo no meio da sua conta, tá certo? O problema é que tem que fazer a conta pelo menos uma vez na vida, para entender que o negócio é assim. Né? Então, um dos fatores de vértice vai ser esse aqui, né? 2π a quarta, delta, vamos supor, da nossa convenção, né? P1 está entrando no vértice, K, vamos colocar ele para essa direção, K está saindo e Q está saindo. Então a gente tem uma delta de P1 menos Q menos K. Né? Eu tenho também um outro fator que é menos IG, lambda sobre 2. Vamos colocar os índices de cor, só para a gente não se perder nesse primeiro momento, né? Tá certo? E aí, o que acontece? Acontece que vem, na sequência, esse propagador que está aqui. Tá certo? Esse propagador fermiônico. Então, você coloca o propagador fermiônico contraindo esses índices de cor que estão aparecendo aqui com os índices de cor do teu propagador fermiônico. Então, perdão, faltou a matriz gama, né? Gama mi, né? Menos IG, lambda sobre 2, gama mi, né? E aqui vai aparecer S delta gama de Q, tá certo? Esse é a expressão a transformar de fluido propagador, que a gente viu na aula passada, tá certo? Propagador fermiônico. Esses são os índices de cor do propagador escritos explicitamente. Poderia não escrever, mas aí nesse sentido seria o seguinte: isso aqui é uma matriz, isso aqui é outra matriz, elas têm que ser escritas nessa ordem. Com os índices fica bem claro isso. Você tem beta, delta, delta, gama. Tá certo? O produto matricial é feito nessa ordem. Matriz lambda A sobre 2, beta, delta, S, delta, gama. Tá? Depois você tem o outro fator de vértice que vai te dar um menos IG. Você bota um lambda B sobre 2 aqui. Gama, alfa. Você está continuando ao longo do teu gráfico. Então aqui você tinha um fator que vinha desse vértice, esse fator contraiu com esse cara, esse fator desse cara contraiu com esse cara aqui. Tá certo? Então olha só. Beta, delta, delta, gama, gama, alfa. Tá certo? Isso vale também para as matrizes de Dirac. Então aqui, ó, gama mi, né? Essa matriz gama mi, esse cara que está aqui, ele tem índices de Spinor, de Dirac. Então, se eu quisesse escrever explicitamente os índices desse gama mi, por exemplo, IJ, se eu quisesse colocar, aqui seria JK. E o próximo índice de Dirac que aparecesse aqui seria KL.
por exemplo, para manter a ordem desse produto que está aparecendo ali. Né? Então, aqui vai aparecer um gamma ni. E aí, finalmente, o propagador, né, gluônico, que a gente pode escrever como D mini AB de K. Observa que A e B, esses índices aqui, estão contraindo esse lambda A e esse lambda B, que são os fatores de vértice. Esse cara, lambda A e lambda B, estão aparecendo por causa da presença dos vértices. E aqui eu tenho um propagador gluônico. Esse propagador gluônico satura esses dois índices aí. Esse cara, esse gráfico que está aqui, não pode depender, tá certo? De nenhum fator, nenhum índice de representação adjunta, né? Por quê? Isso é uma alta energia de um quark. Então, o que tem aqui é um propagador de quark. O propagador de quark não depende dos índices de representação adjunta. Então, o que está aqui no meio desse negócio aqui, vai ter que todo ele contrair todos os índices para ele não ter uma dependência explícita disso. Tá certo? Então, você tem o D mini AB de K e você tem, eu esqueci, deixa eu colocar aqui, antes de botar o D mini AB de K, deixa eu colocar o outro, 2π a quarta, delta. Aqui você tem K mais Q chegando no teu vértice e P2 saindo. Então você vai ter K mais Q menos P2. Certo? E aí sim, o teu D mini AB de K. Então esse é o teu gráfico, tá certo? Vamos agora dar uma simplificada nele, né? Aqui eu estava tomando cuidado de seguir as leis aí das regras de Feynman, quando eu estava escrevendo ele, né? Agora eu posso olhar para a expressão matemática e simplificar o cara. Em particular, vocês observem que aqui eu tenho duas deltas e eu tenho duas integrais, tá certo? Parece que, assim, à primeira vista, sem olhar para o argumento das deltas, parece que não vou ter integral nenhuma, né? Mas não, vou ter. Por quê? Porque aqui você vê aqui, por exemplo, uma das integrais é em K, a outra das integrais é em Q, né? Aqui você diz que K mais Q tem que ser igual a P1. Tá certo? Se você usar isso, que K mais Q é igual a P1, você vai terminar aqui com uma delta de P1 menos P2. Certo? Então, o teu gráfico todo, você pode acabar com a tua integral em K, mas vai sobrar uma integral em Q. Essa segunda delta não te ajuda a reduzir o número de integrais. Ela tem uma outra função. Ela tem a função de aparecer com uma delta de conservação total dos momentos que estão entrando e saindo do gráfico. Certo? Isso é uma característica geral. Se você calcular um gráfico de Feynman e não terminar com uma delta de conservação total dos momentos, é porque você fez uma conta errada. Certo? Os momentos que entram vão ter que ser iguais aos momentos que saem. Aos momentos que saem. Você observa que essa é a regra para cada vértice que você escreveu aqui. No espaço de momento. O outro eu já apaguei. Essa regra fica valendo para o gráfico como um todo. Se tem que haver conservação de momento em cada vértice, essa conservação de momento acaba se propagando para o gráfico como um todo. Certo? Então, no final, o que você obtém aqui vai ser 2π a quarta. Veja que um dos 2π a quarta vai embora com esse 2π a quarta que está aqui, sobra só um. Delta de P1 menos P2. Né? Tem outro fator que vai sair dessa história, que vai ser o fator G2,
Aí você vai ter lambda A, DAB, lambda B, em princípio. Né? Se você fosse falar em termos de produto de matrizes, seria lambda A, DAB, lambda B. Tem um produto de matrizes. Mas qual é a dependência em AB do propagador do gluon? É delta AB. Tá certo? Isso a gente viu na aula passada. Então, esse delta B vai contrair esse lambda A com esse lambda B. Quer dizer, a presença desse AB que está aqui é simplesmente somar o índice A com o índice B. Né? Então você vai ter lambda A, se você quiser, beta alfa. Por quê? Porque esse S delta gama é também, em termos de índices de corpo do propagador do quark, é uma delta gama. Tá certo? Então isso vai transformar esse delta em gama e vai fazer com que esse cara que está aqui contraia diretamente como matriz no espaço das cores com esse outro cara que está aqui. Então você vai ter que no final lambda A sobre 2, beta alfa, né? Vou botar sobre 4 blocos, integral, vamos supor que eu eliminei o Q e não o K, falei errado aqui para vocês, vou ter K sobre 2Q a 4, aí você vai ter o que vai sobrar vai ser isso aqui, o gama mi está ali, as deltas já levei em consideração, esse fator aqui não tem nada a ver com essas matrizes, são outros índices, então por isso que eu estou tirando a integral também. Agora eu tenho que colocar o meu propagador do quark dentro da história, que vai ser gama mi 1 sobre. Onde eu tenho Q, né, eu vou colocar P1 menos K, K menos P1. Né? Tá certo? Eu estou usando aqui K igual a P1 menos Q. P1 menos Q igual a P1 menos K. P1 menos K. Essa notação slash aqui significa gama mi P mi, gama mi K mi. Tá certo? Menos M. Né? Aqui tem o mais e epsilon lá no meio da história. Gama mi. Né? E o propagador do gluon, né? Que a gente conhece aqui, ele é eta mi, menos 1 menos alfa, Kmi sobre K2, 1 sobre K2. Não tem em cima ali também não, né? Então ali, slash mais M sobre o P1. Você pode escrever esse propagador aqui de outra maneira também, né? Por exemplo, se eu tenho 1 sobre P slash menos M, você pode escrever isso como P slash mais M sobre P2 menos M2. Certo? Essa é outra forma de escrever. A gente não vai calcular o cara, se a gente fosse calcular, a gente ia ter que partir para isso. Né? Que é assim que você faz a conta. Né? Mas aqui a minha ênfase aqui é só em mostrar como é que eu construo um gráfico de Feynman, especificamente. Né? Tá certo? Então eu tenho aqui o que sobrou para mim, agora confirmando para vocês. Né? Você vê, o gráfico, topologicamente, possui um laço, né? Possui um circuito que está lá. Esse circuito corresponde, na expressão final do gráfico, a uma integral sobre uma das variáveis independentes. Por exemplo, aqui eu usei uma das deltas, essa primeira aqui, para escrever Q igual a P1 menos K. Né? Tá certo? Então, eu poderia ter substituído esse propagador que está aqui, esse momento desse propagador, por P1 menos K diretamente. Tá certo? Aí eu já teria implicitamente utilizado a delta, né, dentro da história. O negócio é,
escreva todas as deltas, todos os vértices, integre sobre todos os momentos internos, tá certo? Aqui eu tenho Q, aqui eu tenho K, tá certo? E o que você vai ter no final vai ser a delta de conservação dos momentos que estão entrando e saindo do gráfico. É essa delta que está aqui. Né? Esse fator que está aqui é um fator bem conhecido, é um fator de teoria de grupos. Né? Você consegue calcular. Para o SU3 especificamente, isso aqui vale 4/3 vezes a identidade, delta, beta, alfa, certo? Coisa desse tipo. Então ele não representa problema nenhum, né, dentro dessa história. E o que você tem a fazer é uma integral, né, quer dizer, o que resta fazer aqui, nesse caso, desse gráfico, é uma integral muito parecida com várias coisas que você, por exemplo, você já viu na eletrodinâmica quântica. A mesma integral que você obtém para a alta energia de um elétron, por exemplo. Ok? Uma curiosidade, que não é nem tão curiosidade, não é uma forma de fazer a transição de tópicos aqui, né? É a seguinte: será que essa integral é convergente? A gente fez o quê? A gente seguiu o manual, né? Pegou lá o que o Feynman mandou fazer e fez, né? O Feynman mandou, olha, onde tiver um vértice, escreve o fator do vértice. Onde tiver uma linha, escreve o propagador. Né? Fecha os índices uns com os outros, todos direitinho, né? Segue o contorno do gráfico. Tem mais uma regra aí, se você tiver um loop fermiônico, bota um sinal de menos na frente, coisas assim. Né? Aí tá, fiz tudo isso com um bom rapaz, etc e tal, e cheguei nessa integral. Agora é só calcular a integral. Será que calcular essa integral vai me dar uma contribuição finita? Né? Uma técnica para a gente avaliar se uma integral vai dar uma contribuição finita ou não é o que nós chamamos de contagem de potências. Né? A contagem de potências envolve o seguinte, né? Por exemplo, se você tiver uma integral, por exemplo, em dk, né? Você poderia usar coordenadas polares, por exemplo, tá certo? Para escrever isso aqui como integral de k, módulo de k elevado a d menos 1, dk d ômega, onde d ômega é o ângulo sólido em d dimensões, né? Coisa desse tipo. Em 4 dimensões, né, você poderia pensar nisso aqui, K3 dk d ômega. Eu estou falando disso para que a gente tenha uma ideia de como avaliar o impacto dessa integral no regime de altos valores para essas variáveis de integração. Tá certo? Que é lá onde a gente vai obter problemas, em geral. Né? Essa integral, ela, por exemplo, ela é feita de menos infinito a infinito, né? Ou se você tiver no dk, de 0 até infinito, né? No módulo de k. Né? Você praticamente não tem problema nenhum esse aqui precisa de um MA, né? Aqui está faltando dizer que o sabor de quark que eu estou considerando. Né? Como é que vai ser o comportamento do integrando quando eu estiver avaliando esse integrando para grandes valores do integrando em si. Né? Então, você pode imaginar o seguinte, por exemplo, aqui no denominador, se os valores do K crescem, né, muito em breve eles suplantam tanto a contribuição desse termo quanto a contribuição desse termo. P1
ou N. Então, esse cara, esse fator 1 sobre P1 cortado menos K cortado menos MA, se comporta para grandes valores do K como 1 sobre K. Tá certo? K cortado, né? 1 sobre K cortado é igual a K2 aqui e K slash, K, gama mi caminho, né? Gama mi. Então você vê, isso aqui vai com K e esse aqui vai com K2. Então o comportamento desse cara como um todo é 1 sobre K. Tá certo? Quer dizer, para a gente deixar isso mais claro, né? A gente poderia escrever isso aqui como módulo de K vezes um certo K chapéu, por exemplo. Tá certo? E esse aqui é a mesma coisa. Se você fizer isso, isso aqui vai como 1 sobre módulo de K. Sendo que o K chapéu só indica uma direção, então não tem problema. Né? Então, em termos de K, esse termo contribui com 1 sobre K. Tá certo? Esse termo que está aqui, ele contribui com 1 sobre K2. Porque esse cara que está aqui é Kmi sobre K2, contribui com K elevado a zero. Tá certo? Então, o nosso integrando, vamos dizer, um certo f de K, a contribuição dele em termos do K vai ser esse fator K3. No caso, eu tenho 1 sobre K vindo do propagador fermiônico, propagador do quark, e 1 sobre K2 vindo do propagador do globo. Né? Então, 1 sobre K, 1 sobre K2, 1 sobre K3. Tá certo? dk. Portanto, esse cara aqui, ele diverge, né, como módulo de K. O integrando se comporta como, no infinito, como módulo de K. Se você integrar dx, por exemplo, né, isso daqui é x nos limites de integração. Tá certo? Então, esse dk, d de módulo de K, ele tem que ser levado em consideração na hora de você avaliar o resultado final que você vai obter no infinito na sua integral. Ele contribui com uma potência a mais de K. Se você tiver integral de x dx, né, isso vai como x2. Né? x2 dx vai como x3, assim por diante. Então, o que você tiver aqui em cima, dentro desse numerador, tá certo? Se você tiver um ddk, esse cara, para eu entender como é o comportamento do integrando em k tendendo a infinito, eu tenho que contar o elemento de integração como k elevado a d. Ou k elevado a 4, se d for igual a 4. Tá certo? Então, pensando que esse cara contribui com k elevado a 4, né, e o integrando contribui com 1 sobre K e 1 sobre K2, K elevado a 1 sobre K elevado a 3, então esse cara aqui é uma integral linearmente divergente. Ou seja, não tem esperança de fazer essa conta e encontrar um resultado finito. Isso aí dá infinito. Se eu insistir em fazer a conta, né, colocando alguma coisa para controlar esse infinito, né? Por exemplo, ao invés de eu integrar de 0 a infinito aqui, eu integro de 0 até um certo lambda, um cutoff aqui. Né? O que eu vou encontrar? Esse cara aqui é proporcional a lambda. Quando o meu cutoff for para infinito, o integral vai para infinito. Tá certo? Então, nesse exemplo, que vamos dizer assim, um dos primeiros exemplos que a gente pode pensar, quando a gente vai calcular gráficos de Feynman, etc. e tal, né? Um exemplo bem simples, do ponto de vista da QCD. Imagina se eu botasse um vértice de 4 grãos ali, ia ter um monte de
de termos ali para encher a paciência, né? Então aqui não tem nada disso, tem o vértice mais simples mesmo, que é o vértice de quark-gluon, né? Que é totalmente análogo ao vértice lá do eletromagnetismo, lá da QED, né? Mas, assim como lá na QED, esse gráfico que está aqui me produz um resultado infinito, divergente, né? E o que a gente tem que fazer é ver se a gente consegue dar conta disso. Ver se consegue dar conta disso como, né? Bom, primeira providência é enxergar qual é o tamanho do problema. Enxergar qual é o tamanho do problema significa avaliar não só esse gráfico, como todos os outros gráficos que sejam potencialmente divergentes. Tá certo? Avaliar esses gráficos e ver de que maneira, o que eu posso esperar da minha teoria. Se há como eu resolver o problema dessas divergências de alguma forma, ou se não há. Tá certo? Isso a gente faz através desse item que está aparecendo aqui, ó, contagem de potências. Tá certo? Para a gente ver isso aí, né, isso também é discutido lá nas aulas. Vamos só recordar aqui rapidamente como é que funciona essa história. Né? A gente vai falar de uma teoria de campo genérica, né? E depois a gente especifica para que servir. Né? Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente está... veja, eu não vou deduzir, né, a fórmula geral de contagem de potência. Isso aí eu vou remeter vocês lá para o curso de Métodos Funcionais 2, onde a gente faz isso. Né? Eu só vou dar alguns elementos para permitir que a gente entenda o conteúdo dessa fórmula aqui, né, nesse momento. É o que eu estou fazendo também com as outras coisas, com as regras de Feynman, etc. E tal, né? Então, vamos supor que a gente parte aqui de uma lagrangiana, né, que seja uma parte livre mais uma parte de interação. Tá certo? Cada pedaço dessa lagrangiana de interação é caracterizado por uma certa constante GI. Tá certo? Uma constante de acoplamento específico. De modo que essa lagrangiana de interação é a função apenas dos campos, tá certo? Ela não contém mais nenhum parâmetro. Cada LI desses contém campos apenas, não contém parâmetro nenhum. Os parâmetros estão todos colocados aqui na frente, são esses GIs. Tá? E, além do mais, a gente está se restringindo a uma situação em que essas lagrangianas são polinomiais, tá certo? Então, o que eu tenho são coisas como o que eu tive ali na QCD, são caras que são cúbicos no campo AMI, quárticos no campo AMI, né? Tríplices, né? No campo psi, psi barra e AMI, e assim por diante, nos fantasmas, etc. E tal. Eu não tenho nada do tipo logaritmo de psi, entende? Dentro da minha... Não estou considerando esse tipo de coisa, né? Isso me leva a um outro tipo de teoria de campo, que é chamada de teoria de campo não locais, etc. E tal. Pouquíssima gente sabe alguma coisa sobre elas. E eu não sou uma dessas pessoas. Então, se a gente tem um negócio desse, e aí o que a gente vai supor aqui é o seguinte, é que esse LI, né, cada LI desses, né, ele tem um número FI, tá, de campos fermiônicos,
tem um número BI de campos bosônicos e tem um número DI de derivadas. Por exemplo, lá na Lagrangiana da QCD, né, a gente tinha quatro termos diferentes, L1, L2, L3, L4. Aquele cara que tem o vértice triplo de gluon, ele possui uma derivada. Então, lá o D do vértice triplo de gluon, o D1, vamos dizer assim, desse cara, era 1, né? Tem uma derivada, né? O B1 para esse cara era 3, porque ele tinha 3 campos bosônicos. E o F1 para esse cara era 0, porque não tinha nenhum campo fermiônico. Para o vértice quark-gluon, né, o F3, vamos dizer assim, vamos chamar de 3 aquele termo, né? O F3 era 2, porque eu tinha 2 campos fermiônicos, psi barra A, psi A. Né? O B3 era 1, porque eu tinha psi barra A, lambda A sobre 2, psi A, né? A mi A, né? Certo? E o D3 era 0, não tinha derivada nenhuma dentro daquele vértice, assim por diante. No vértice de fantasma, eu tinha, isso é importante, né? Os fantasmas, para esse tipo de trabalho, já eu explico porquê, vão ser contados como campos bosônicos.